Nessa videoaula, nós vamos falar da criação de novos dispositivos no Proteus. Vamos criar o circuito integrado 7110. Ele é um atenuador digital que não é parte integrante da biblioteca do Proteus 7. Então nós vamos criar esse dispositivo. Observe que aqui nesse símbolo esquemático aparecem 14 pinos. Podemos contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí estão faltando o pino 10 e o 14. Eles não aparecem nesse símbolo esquemático. Para a criação do componente, nós vamos ter que iniciar desenhando o seu símbolo. Para o desenho do símbolo, nós entramos aqui no 2D Graphics Box Mode e selecionamos componente. Como já está selecionado, eu desenho um retângulo aqui, mais ou menos parecido com aquilo que eu vi há poucos instantes atrás. Desenhado esse retângulo, teremos que colocar os pinos. Para a colocação dos pinos, eu venho aqui neste ícone, clico e seleciono o tipo default de pino. Então venho aqui, coloco um pino. Eu não preciso me preocupar, por enquanto, se a disposição dos pinos não está idêntica àquela que nos foi mostrada, porque isso pode ser editado depois. Eu posso aumentar, posso diminuir o tamanho desse retângulo, mudar a posição dos pinos, isso não é problema. Do lado direito, nós temos 3 pinos. Então vamos partir para a colocação desses 3 pinos. 1, 2, 3. Os pinos, você pode observar que na extremidade de cada pino tem um X. Esse X deve ficar para o lado de fora do desenho, ou seja, para o lado oposto do retângulo. Então eu marco o pino, seleciono ele, clicando com o botão esquerdo. Agora clico com o botão direito e venho aqui em X-Mirror e faço a inversão horizontal. Faço a mesma coisa para os 3. Agora eu vou fazer os consertos no meu desenho. Eu vou colocar esse pino aqui um pouco para cima. Vou reduzir. Venho aqui em selecionar. E vou marcar esse retângulo. Reduzir um pouco as dimensões dele. E está num formato próximo daquele que nós vimos há poucos instantes. Aquilo lá está bem mais próximo disso aqui agora. Bom, agora eu vou colocar a numeração e dar nomes a esses pinos.
Bom, eu tenho que colocar essa numeração e o nome de cada pino. Vou dar um zoom. Bom, para colocar a numeração e o nome de cada pino, eu seleciono esse pino, clico com o botão direito e vou em Edit Properties para editar as propriedades do pino. Então, vamos colocar o nome desse pino, que é VIN, o número do pino. Bom, agora eu coloco o número do pino. Agora eu coloco o número do pino, que é o pino 15. Este é um pino de entrada, então eu coloco input aqui para ele. Bom, para eu dar um redraw aqui, corrigir os problemas do desenho, basta que eu clique aqui em redesenhar. Ok? Então vamos novamente dar uma olhada para ver como deve ficar o nosso símbolo. Bom, temos uma sequência de pinos em ordem decrescente do 8 até o 3, onde nós teremos as entradas de dados de D0 até D5. Então, continuando. Edite propriedades. Então, nome D0, número 8, é um pino de entrada, ok. Agora, pino 7, D1, 7, input, ok. D2, pino 6, input, ok. Bom, eu posso também fazer isso aqui, ó, clicar em Next e automaticamente ele pula para o pino seguinte. Então aqui é o pino. O nome do pino agora é D3. Perdão, o nome do pino agora é D5 e o pino é 3. Next. Nome do pino. E parece que eu coloquei um pino a mais aqui. Então eu tenho que deletar esse pino. Deleto o pino. Conferindo.
de D0 até D5, parou no pino 3, D0 a D5, parou no pino 3. Agora temos S1, S2 e S3 nos pinos 13, 12 e 11, respectivamente. Então, nome do pino, S1, número do pino, 13, S2, pino 12, S3, 11, bom, desse lado esquerdo, o último pino é o DGND, um terra digital. DGND, número do pino 9. Como esse é um pino de alimentação, ele é Power Pin. Passei agora para o outro lado. Bom, voltando ao nosso símbolo esquemático, vemos os três pinos que nós temos do lado direito. RFB no pino 16, IALT no pino 1 e AGND, que é o terra analógico, no pino 2. Então vamos lá. Nome do pino, RFB, número do pino, 16. Olha, se eu não sei se o pino é de entrada, se é saída, se é power, eu posso deixar passive, que ele pode ter qualquer função. Então, prossigo. Vou para o pino IALT. O pino IALT, ele é o único pino de saída. IALT, pino 1. E agora o pino AGND, que é um pino power. Então aqui está. Terminamos a pinagem. Bom, agora vamos selecionar o que foi desenhado. Selecionei. Clico com o botão direito, me abre essa janela. Eu venho aqui em Make Device. Olha o que abriu aí para nós. Aqui eu coloco o nome do dispositivo. O nome dele é 7110. Só que como eu já criei esse componente aqui, na hora de salvar vai dar problema. Então eu vou chamá-lo de 7110B, embora seja o mesmo 7110, só por uma questão de não haver uma sobreposição de um componente que eu estou criando agora com o outro que eu já criei antes. Então eu vou colocar o ref10 prefixo dele, ou seja, o prefixo com o qual ele vai ser referenciado, como todo circuito integrado, pela letra U. Clico em Next. Bom, esta janela nos informa que o dispositivo não possui encapsulamento, packaging. Clicamos então em
ADD Edit, nos abre esta nova janela. Clico então em ADD e me abre mais uma janela. Aqui eu vou selecionar que tipo de componente ele é. Ele é um circuito integrado, tá? E é do tipo through-hole, ou seja, é montado através de furos. E ele ainda tem encapsulamento de 16 pinos, DIL 16. Então, venho novamente para essa janela e observe aqui o seguinte. Eu tenho todos os pinos brancos, exceto o 10 e o 14. A razão disso é que todos os pinos, com exceção do 10 e o 14, já foram definidos lá no símbolo esquemático. Porém, o 10 e o 14 não apareciam no símbolo esquemático. Eles precisam ser definidos agora. Qual a função de cada um deles? Certo? Então, para isso, eu venho aqui em adicionar. Então, eu clico em ADD Pin para adicionar um pino. Vou adicionar, primeiramente, o pino 14 e vou dar a função dele aqui. Ele é o pino cujo nome é VDD. Vou adicionar mais um. Veja que o 14 já ficou branco lá, só resta o 10 roxo. Então, vou adicionar mais um. Coloco aqui 10. E a função dele, VBB, ou o nome dele. Ok? Clico em Assign Packages e prossigo. Tenho aqui as informações sobre encapsulamento. Venho aqui, Next. Bom, se eu fosse inserir um arquivo SPICE para simulação, eu teria que buscá-lo em algum lugar, tá? Em algum arquivo eu teria que dar o caminho para que ele fosse buscado. Não é esse o caso nesse momento. Então, eu vou salvar esse dispositivo, vou selecionar aqui uma categoria, Analog ICs, ou seja, circuitos integrados analógicos, subcategoria miscelâneos, e em Device Descriptions eu coloco atenuador digital. Clico em OK e aí está criado o nosso componente. Se eu vier aqui agora, pegar o dispositivo, olha aí onde ele está, vamos dar um zoom out, aqui está o componente que nós criamos. Tá? Olha, se eu digito 7110B, me aparece aqui o símbolo esquemático, o encapsulamento dele, também chamado de pattern ou de pegada do componente, tá? No PCB. Mas me aparece aqui, ó, No Simulator Model. Quer dizer que esse modelo não é simulável. Não existe um arquivo SPICE associado a ele.
tá? Então ele não pode ser simulado. Eu posso usá-lo em esquemas, utilizá-lo no projeto da placa de circuito impresso, mas não é possível simular um circuito contendo esse CI. Para a criação de componentes simuláveis, eu preciso importar o programa que descreve essa simulação de uma biblioteca ou criar esse programa. Nesse caso, você teria que entender de programação C++ e entender bem do padrão SPICE criado pela Universidade de Berkeley. Nesse, que é um curso básico, nós não vamos fazer esse tipo de coisa. Os modelos simuláveis que nós vamos criar aqui são baseados em outros modelos já existentes, porque os arquivos de simulação já existem.